Bom, pessoal, nós vamos iniciar um processamento no QSWAT. O passo a passo vai ser realizado a bacia do rio Paracatu. Então, estamos com o QGIS aberto. Vocês vão lá, após a instalação do QSWAT, vocês vão vir aqui no QSWAT. Após a instalação, vocês vão vir aqui em novo projeto. Daí vocês vão selecionar a pasta aonde vocês deixaram os bancos de dados de vocês. O meu, no caso, eu fiz outra cópia do que eu havia feito para saber todos os defeitos, né? Então vai ser aqui, ó, Bacia do Paracatu, Bacia Hidrográfica do Paracatu. Clica aqui dentro, coloca o nome, vou colocar como BH Paracatu e clique em salvar. Salvei. Então, salvei, beleza. O que a gente tem que fazer? Tem que fazer substituição daquele banco de dados. Eu tenho que clicar OK, apertar salvar. Toda vez que você salvar assim, ó, vai falar da última alteração do projeto. OK, você pode fechar. Vocês têm que abrir a pasta. Você já tem que ter em mente esse banco de dados aqui, ó, porque tem um banco de dados do QGIS e do ArcGIS. Se fosse no ArcGIS é SWAT, o banco de dados no Access, no Microsoft Access, é SWAT 2012 no ArcGIS. No QGIS é QSWAT Ref 2012. Então, esse banco de dados ele possui aqui duas abas que vocês têm que completar. É a WGen User, que são os dados meteorológicos, tá? Hidrometeorológicos, e o User Solo, ou seja, o tipo de solo, tá? Que aparece aqui. Então, essas duas aqui vocês têm que alterar. Então, eu vou copiar esse banco de dados aqui, ó, Ctrl C. Eu vou substituir na pasta que eu criei, que ficou BH Paracatu, que essa pasta aqui, tá vendo? Tá ele aqui. Isso aqui é um banco de dados Axel que ele cria com os outros parâmetros. E aqui é onde que eu tenho que substituir. Então eu dou Ctrl V. Vai estar sendo substituído. Ó. Substituiu esses dados. Agora você pode começar o processamento. Aconselho não abrir direto aqui pelo arquivo do QGIS. Aconselho vocês a abrir o QGIS novamente, clicar na guia, no complemento lá, no plugin QSWAT e carregar através de um projeto existente. Aí vocês não terão problema. Então vocês vão por aqui, ó, clicar assim, beleza. Vocês podem vir aqui, QSWAT, você vai para o projeto existente. Eu vou selecionar ele, a área de trabalho, a área que ele está, o local. É esse projeto que eu quero abrir. Ele carrega levezinho, por enquanto ele carrega normal porque ele está leve. Lembre-se, a cada etapa de vocês estarem salvando. Completou o delimitado da bacia, vai lá e salva. Que seja, para salvar é Ctrl S, que a gente sabe. Então, vou iniciar a etapa de delimitação da bacia, uma das etapas que mais demora. Eu gosto de colocar cada passo a passo aqui, dessa forma. Eu vou tirando print e vou jogando no PowerPoint para facilitar. Próximo passo, selecionar o DEM. Vocês vão aqui nesses três pontinhos, clique nele. Aí eu vou na pasta que está escrito DEM. É importante que vocês deixem o nome das pastas nomeado com o nome dos arquivos e separados. Então eu vou aqui, DEM. Se vocês não sabem qual desse aqui é o arquivo DEM, vocês vão em All Files, vão colocar em GeoTIFF. Aí vai deixar somente o arquivo GeoTIFF, é o DEM. Eu sempre deixo o DEM já corrigido hidrologicamente, mais o DEM-HC, né? Mais o original aqui. Então clica aqui em abrir. Vai demorar um pouco para carregar, ele vai te dar uma informação que, ou seja, o próprio software dá informação, ó, DEM largo, né? DEM grande. Este DEM tem mais de 152 milhões de células, então tem vai ter que esperar para o processamento, ou seja, tem um alto tempo de processamento, tenha paciência. Como vocês podem ver aqui, a bacia do Paracatu, o legal é que no QGIS, diferente do ArcGIS, você carrega o arquivo, ele já vem, ele já colore o arquivo, não deixa em tonalidades cinzas, né?
Ele fala aqui, ó, tem mais de 152 milhões de células, né? Ou seja, eu quero, como que eu vou definir a drenagem? Definir o threshold, né? Threshold é definir a drenagem, definir a rede de drenagem. Eu vou colocar a partir de 1000 o tamanho da minha rede de drenagem por quilômetros quadrados. Aqui é o número de células, vai ficar 111 milhões de, né? 150, deixa eu ver, 1 milhão 111 mil células e 1 milhão aqui. Então vocês vão definir, vão criar ele. Aí vai aguardar um tempo, essa fase demora também um pouco, alguns minutos. Agora são 3h10 da tarde. Vamos verificar quanto tempo demora. Depois disso eu volto. Bom, pessoal, voltando, ou seja, após meia hora foi delimitado, né? Começamos 3h10, agora 3h40, né? Depois, meia hora depois, a gente conseguiu delimitar a stream, ou seja, a rede de drenagem, né? A define threshold. Então agora eles vão para definir o exutório da bacia para a bacia ser delimitada. Para a delimitação da bacia, primeiro vocês vão aqui ou você usa uma shapefile que você tem o ponto de delimitação da bacia e você pesquisa ela aqui, ou vocês vão em draw inlets outlet, ou seja, vocês vão desenhar a entrada ou a saída, né? Então a saída da minha bacia, eu sei que o exutório da bacia é aqui. Eu vou clicar sobre o exutório. Aqui ele não tem o snap ativado igual no ArcGIS, tá? No ArcGIS Desktop. Então ele está dessa forma aqui. Vocês só cliquem, deixe definido. Eu sempre gosto de deixar as 3 guias aqui, ó. Aparece sempre essa guia aqui, após a delimitação, ó. Toda vez que você clicou, lembre-se que sempre abre uma janela. Ó. Vocês podem ver a do QGIS, a do QSWAT, a da delimitação da bacia e desse inlet aqui, ó. Inlet ou outlet, ou seja, aí você clica outlet, né? Se é um reservatório, se é saída, se é reservatório, se é entrada ou é um ponto de procura aí. Então, é um dado de saída, é o exutório. Aí clica OK, beleza. Aí vocês viram que ele ficou salvo aqui, ele vai salvar. Ó, desenho de saída, né? Draw outlet, ou seja, desenho de saída, ou seja, é o exutório da bacia. Aí vocês vão clicar para definir. Aqui ele está falando, ó, Snap Threshold, ou seja, ele vai fazer delimitação, a, acredito que das subbacias a cada 300 metros, uma relação a cada 300 metros da rede de drenagem. Bom, isso aqui ainda fico meio confuso de que forma, tem que verificar, mas vocês definiram ela, aí vocês vão criar. Depois de criar, vocês vão dar um merge em todas as bacias, vão selecionar todas, dar um merge, e aí sempre é interessante você ter só uma bacia, né? Que no caso ele fala que é uma subbacia, porque você transformou uma inteira em uma única. Então eu vou clicar aqui, criar o Create Watershed, agora são 3h43, vamos ver que hora depois vai ser concluída essa delimitação aí, tá? Fiquem bem de olhos que é, essa bacia aqui, por ter mais de 30 mil quilômetros quadrados, bem mais de 30 mil quilômetros quadrados, ela demora bastante, tá? Ela vai de Brasília, na região norte da bacia aqui, ela está localizada na região perto, é bem essa região aqui, é, é, Brasília, né, Distrito Federal, e aqui mais ou menos que é Pato de Minas. Então é uma bacia bem grande, como vocês podem ver. Bom, após 10 minutos depois, as bacias estão delimitadas. Lembrando que o QSWAT ele delimita várias subbacias, né? Então é diferente do ArcSWAT, então você vai ter que chegar aqui, ó, selecionar subbacias, aparece essa caixa, aí você tem que selecionar essas bacias. Selecionou, beleza, vai naquela caixa de novo, ó, aperta Save, Save porque você salvou o que você selecionou. Aí você vai colocar merge, né? Você vai juntar essas bacias, aí ele vai carregar, ele vai clarear, aparece essa mensagem, ele clareou, aí depois de um tempo vai dar uns errozinho aí, um carregamento e tudo mais. Aí, ó, apertei aqui para aparecer aquela janela, então ele está carregando, ele está fazendo processamento ainda.
para transformar todas essas subbacias em uma única subbacia, tá? E aparece o número 1 na frente dela, aqui no meio, vai aparecer o número 1 de uma única bacia, tá? Para depois vocês apertarem o OK, tá? Mas aguarde, deixa eu ver, o zoom apareceu, aqui apareceu o número 1, aparece geralmente um aqui, de uma única bacia, não sei por que não está aparecendo, parece que o processamento foi finalizado, beleza. Aí geralmente aparece o númerozinho 1 aqui, mas não apareceu, aí vocês vão clicar em OK, mas detalhe importante, eu esqueci de falar para vocês, deixe o número de processadores, é o número de núcleos físicos que o seu computador aqui tem, o meu são 12, então vocês coloquem 12 no de vocês também, tá? Então façam isso, que o processamento será mais rápido. Depois disso eu vou apertar OK, aí ele abre essa janela aqui e você vai aguardar mais um pouco e ele vai fechar essa janela aqui sozinho, tá? Ele dá um erro, ele vai fechar essa janela sozinho. Bom, eu já executei esse processamento várias vezes, né? Na parte dessa bacia aqui só parcialmente, agora eu tô fazendo dela toda, então é a prática ali. Então apareceu, depois de finalizado o processamento da delimitação da bacia, aparece o número 1 aqui, ó. Ou seja, está representando uma única só bacia. Interessante, salvem o projeto. É interessante que vocês salvem o projeto. Salvou o projeto, aí você pode dar OK aqui, fecha. Vocês podem lá copiar essa pastinha aqui para outro local no seu computador, lá para o disco D, um exemplo, lá para o disco D. Joga aqui. E aí você já, a primeira etapa está feita, ou seja, quando vocês forem continuar para não perder tempo de processamento, se der erro em alguma etapa lá na frente, vocês têm essa etapa salva, aí vocês apagam essa, tipo, por exemplo, essa aqui está na área de trabalho, vocês apaguem essa daqui e copiem e colhem aquela que você já estava, onde vocês pararam desse ponto. Isso aí é uma dica, tá? Para vocês. Aqui, como que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo de novo aqui? Eu já tenho esse processamento feito lá no meu disco D, eu só joguei a pasta da área de trabalho e estou executando para poder fazer a gravação. Realizada essa etapa, agora nós vamos para a realização da criação das HRUs. Para criar as HRUs, a gente clica aqui. Na criação das HRUs, eu vou até verificar aqui qual parte eu parei meu tutorial. O anterior que eu não finalizei por causa de erros, né? Eu faço tutorial tanto em vídeo e depois vários split screen no, no PowerPoint. Então vou verificar a parte que eu finalizei, que eu parei aqui. Então, agora que vamos criar, aí nós temos que inserir o uso do solo, land use é o uso do solo, e soil map é o tipo de solo, então é o mapa de uso do solo. Já vou deixar aqui, ó, em CSV, vocês têm que criar essa planilha em CSV com esses dados. Quais são esses dados? Vou abrir aqui, vai estar em Excel, né? Lógico que não vai carregar certinho, mas ela vai aparecer aqui, ó, para o land use. O valor, o número, né, da classe e o tipo de uso. A mesma coisa é para o solo. O número da classe e o nome. Valor e nome. Isso aqui tem que estar salvo em CSV, tá? Valores separados por vírgulas do Microsoft Excel, ou seja, isso aqui é CSV. Beleza, então vocês definem em CSV, vão lá, abram o arquivo, qual que é o arquivo? É land use, né, ó, no meu disco D, não, eu vou selecionar lá da minha área de trabalho, para não ter problema nenhum. Aí vou lá, land user. Tô com dúvida em vários arquivos, é um arquivo GeoTIFF, vai lá, clica em All Files, vai em GeoTIFF, aí seleciona, vai aparecer só o arquivo que você quer. Aí clica OK. Agora é o uso do solo. Eu vou lá, solos. Eu sei que como que eu tive uma correção, eu tive que transformar, tive que fazer uma reclassificação e deixar ela somente como solos. Vamos colocar all files. Eu tive que colocar como solos aqui. Vou buscar do disco D aqui, Paracatu completo.
Eu tive que transformar em solos. Aqui naquele dado de trabalho não está atualizado assim. Beleza. E aí o que acontece? Eu vou clicar para leitura. Aí para realizar a leitura ele pede para me buscar qual que é a tabela do Land Use. O Land Use está aqui a tabela. Aí eu defino para ele. Ali pergunta aqui qual que é a tabela do uso do tipo do solo. Aí eu vou lá no tipo do solo e clico nela aqui. Aí ele vai carregar, ó. Se apareceu tá carregando aqui, não deu nada errado. Aí, ó, tá lendo os grids, ele vai carregar aqui, vai demorar um tempo. Não demora tanto, acho que não demora mais que 10 minutos para o mesmo processamento de uma bacia grande dessa. Vocês podem ficar atentos. Só que tomar cuidado, por exemplo, lógico, eu tô fazendo outras coisas. Eu tiro print, coloco aqui, tô corrigindo um relatório. Vocês estão trabalhando no computador, se a capacidade de processamento de vocês, computador, foram mais fracas, for mais fraca, é melhor vocês terem muita calma se for a primeira vez que você está fazendo, deixar o computador ir trabalhando sozinho, né? Lembrando, ó, que ele aparece aqui, ó, o tempo, essa bolinha girando aí, né, dizendo que está carregando, está lendo. Vai demorar um tempo, agora são 4 horas da tarde. Nós iremos aguardar, vou pausar o vídeo no OBS e depois eu volto quando o processamento estiver finalizado. Bom, pessoal, após 12 minutos, vocês podem ver que foi processado. Ah, ainda não foi processado. Parecia que tinha sido processado, mas é bom sempre dar uma clicada e verificar. Porque depois que o processamento é feito da inserção do land use e do solo, você essas opções aqui ficam em destaque para você poder mexer. Então vamos aguardar aí, já se foram 13 minutos, vamos aguardar mais provavelmente mais uns 10. Bom pessoal, passado mais de 10 minutos, nós podemos ver que o processamento finalizou, não está mais carregando. Aí deu opções, né, dessas outras guias aqui. Foi realizada a leitura dos mapas, read from maps, ou seja, os mapas, leitura dos mapas foram realizados. Aí você tem como definir as HRUs pela dominância, pela dominância do uso do solo, pela dominância do tamanho das HRUs, pela filtragem do tipo do solo, uso do solo e declividade, pela filtragem do tamanho da área e pela filtragem da quantidade de HRUs que você quer, se é de 1 a 70. Eu vou filtrar pela quantidade de área. Eu vou colocar aqui em porcentagem de 15% de áreas, que eu quero a quantidade mínima aí de HRUs. Aí isso aqui está em percentagem, você pode colocar em áreas em quilômetros quadrados também, ó, em hectares, desculpa. Então eu coloquei 15%, eu vou apertar em Create HRU, ela cria. Depois ela fala que ela informa que foram criados 5 HRUs para a formação de uma única bacia. Então essa etapa foi concluída. A mesma coisa, vocês podem lá, ó, salvar essa etapa. Fala que a última a última hora da última atualização tinha sido perto das 4 da tarde, agora são 4h36, né? 4h37, né? Ou seja, ele está salvando, alterando esse projeto. E aí você finalizou a segunda etapa. Aí você tem a terceira etapa, né? Tá faltando aqui, ó, etapa 3, né? Aí você vai editar, você vai executar. Lembrando que você pode ir lá, salva isso aqui, pode fechar, que você já salvou. Aí copia a pasta, joga para outra pasta, porque você já está com essa segunda etapa concluída. Porque se caso vier a dar erro nessa próxima etapa, você tem a segunda etapa completa, tá? Então aí você parte somente da terceira etapa. Na terceira etapa, faltou alguns detalhes no processamento que eu vou ver aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão editar aqui os dados de entrada para rodar, né, o SWAT. Vocês clicam nesse item, aí ele abre essa guia aqui. Vocês têm que conectar o banco de dados. Conecta, ele apareceu, ó, o banco de dados foi conectado, carregado com sucesso. Beleza, aí vocês vão aqui em gravar tabelas de entrada, né? Então aqui quais são as estações climáticas, as estações do tempo aí, que trata do tempo, tá? Então vocês vão clicar aqui. O que acontece? Depois desse item aqui, eu vou clicar em WGen User.
que é a pasta que eu deixo já com esse nome, ele já me fala, eu tenho, você possui, estações, quantidade de estações, 4, eu clico OK, ele apareceu o processamento completo, depois vocês vão adicionando as outras estações, né? Ou seja, isso aqui eu carrego o banco de dados Axel, lá que tá que eu carreguei lá, aí ele puxa essas informações lá. Naquela hora que a gente processou os dados de solo, né? A gente lê os dados de solo, de tipo de solo lá, ele carrega aquela tabela lá dentro do banco de dados do Axel, né? Ó, e ele fora, quando você passa o mouse fora, ele parece que está carregando, ó. Só aqui que não. Então observe que não é que travou, não. Passe o mouse aonde você está executando a janela. Depois vocês vão carregar os dados de chuva, ou seja, ele sempre, tempo de precipitação é diário, né? Sempre você tem que colocar os dados são diários. Então você vai vir carregar aqui. Você vai procurar aquela tabela, eu sei que aquela tabela está lá no meu banco de dados na área de trabalho, BH Paracatu, aí a pasta WGen User sempre deixo meus dados climáticos nessa tabela com esse nome, para facilitar, eu deixo bem padronizado, eu deixo às vezes até enumerado, primeiro o DEM, segundo o uso do solo, tipo do solo, depois as shapes, eu deixo bem organizado o banco de dados para facilitar, tá? Então vou lá em precipitação, ó, PCP, que o SWAT trata isso aí como PCP, né? Então você tem que carregar a tabela que tem esses itens, não é a tabela aqui que está com os dados. Aí eu clico em abrir, aí eu clico OK. Não apareceu erro nenhum, né? Então, OK, finalizei essa etapa. Então, após isso aí, eu vou nos dados de temperatura, tirar o print aqui, dados de temperatura. Aí eu vou selecionar estações climáticas. Depois eu forneço esse banco, esse passo a passo aí do PowerPoint para vocês, que fica mais fácil do que assistir o vídeo todo, né? Aí estações climáticas eu vou buscar na pasta, né? Vou buscar na pasta e é temperaturas, né? Ele fala que são temperaturas lá em cima. Então são 16, tá? Então clica aqui, ó. Como que eu não apaguei? Eu vou buscar essa daqui. Que essa aqui são só 4 lá estações, então eu vou utilizar somente 4. Temperatura. ST, então, ou seja, são Stations TPM, ou seja, estações de temperatura, ST, tá? Então, esse que é o resumo porque tá TMP, tá? Estações de temperatura. Aí eu clico abrir, aí eu clico OK, ele carregou, aí vai dar ó, processamento OK, ó. É muito passo a passo para ser criado, né? Então a gente tem que ter bastante paciência e vocês podem ver. Eu vou completar essa etapa ali e depois volto com o vídeo para vocês. Bom pessoal, agora nós vamos para importar os dados de umidade. Nós vamos clicar aqui, vamos selecionar essa estação, a estação de umidade, clica OK, tudo correto, beleza. Lembrando que essas estações têm que bater essa quantidade, essas estações têm que bater de acordo com o número de estações que eu coloquei lá no WGen User, no meu banco de dados do Axel, tá? Vou te dar Axel. Aí vocês vão carregando, ó. Radiação solar, SLR, radiação solar, abriu, carregou. E ele assim, o SWAT, que SWAT é igual ao ArcSWAT nessa etapa, não muda praticamente nada. Aqui nós vamos para a velocidade do vento, né? Wind Gates, velocidade do vento, né? Das estações. Clica aqui, clica OK. Carregou, clica OK. Ele demora um tempinho aqui. Ele terminou de carregar, beleza. Então nós fizemos essa etapa aqui. Qual que é a próxima etapa? É vocês gravarem a tabela, tá?
vocês vão vir aqui, ó, terminou, fechou essa janela, vocês vão vir aqui, ó, Write SWOT Input Table, vocês vão gravar essas tabelas aqui. Quando vocês forem gravar elas, vocês têm que selecionar tudo, Select All, aí vocês vão em criar tabelas, tá? Criar essas tabelas, ou seja, ela está incompleta, elas vão ser completadas uma a uma, que essas tabelas vão ficar lá dentro do banco de dados, tá? Ó, seleção de tabelas para serem escritas, né, gravadas. Então eu clico aqui, aí eu vou em não, vocês vão em não, aí aparece essa outra opção aqui, diz que já existe, né, por causa do banco de dados, aí diz que já existe, você pode clicar só em OK, eles vão clicar em cada um OK e tudo mais, ó, vai completar cada uma dessas, como vocês podem ver, está carregando e completando, essas tabelas foram carregadas com sucesso, tirando o print aqui para completar a etapa. Então, às vezes, pessoal, pode dar um erro nisso daqui, nessa etapa. Quando der um erro nessa etapa, vocês têm que vir aqui, ó, WGen, vocês têm que apagar é, esse esquema que esquema aqui, esquema backup. É interessante pagar, ou se não, trocar de local a pasta, selecionar tipo troca de local e começa tudo de novo e tudo mais. Às vezes, né, dá um tempo, dá certo. E é um erro bobo, que chega nessa etapa só dá erro nessas tabelas aqui. Então vocês têm que ficar esperto, porque às vezes é um erro muito simples, às vezes é o próprio SWOT, é importante que vocês, por isso que eu falo, deixa a segunda etapa salva, aí vocês vão pegar, reinicie o computador, faça essa limpeza da pasta de arquivos temporários, faça a limpeza de arquivos temporários, a bandeira R, ó, no Windows aqui, apague essa pasta Prefer teste para é, Prefe, Prefetec, né? Temp e temp com porcentagem, temp normal, apague essas pastas temporárias aqui, tá? E aí vocês vão ter, acredito que vocês não vão ter problema nenhum. Isso é uma das dicas, né? Às vezes é só refazendo o projeto do zero de novo em outra pasta que ele dá certo nessa etapa, porque é uma etapa muito boba e que pode acontecer erro. Depois disso aqui, vocês vão ter que gravar outra tabela, ó, atualizar o, o banco de dados. Então, lembre-se de atualizar o banco de dados, fazer essa etapa aqui, senão lá na frente, quando vocês forem rodar, ele vai dar erro, tá? Então, é importante vocês fazerem isso. Vou dar só um pause aqui rapidinho, só para me colocar uns detalhamentos no PowerPoint. Então, vocês vão lá aqui, ó, Database Update. Aí vocês vão vir aqui, Update, então selecionar para atualizar todo o banco de dados. Aí vocês atualizem todo o banco de dados. Ó, ele vai aparecer esse aqui que foi todo o banco de dados foi atualizado. E aí pronto. Vocês podem passar para a próxima etapa, que é rodar o SWOT, tá? Aí podem fechar aqui. Aí a próxima etapa é no Run SWOT, no Run SWOT aqui, SWOT, simulação no SWOT, aí vocês vão no Run SWOT, tá? Vocês vão aqui, Run SWOT, aqui que eu vou definir aqui. Eu tenho que definir a quantidades o período de aquecimento, que são 5 anos, meu período de aquecimento. Lembrando que está nessa aqui, vizinho mais próximo, mas vocês vão aqui pelo o quadrado IDW, tá? O quadrado da distância. Então vocês vão utilizar o método IDW, que esse aqui é o método vizinho mais próximo. Então o IDW vocês têm que colocar aqui, não deixar o múltiplo exponencial de 1.3, mas sim para 2. Lembrando, qual que é a versão do seu SWOT? A minha versão é 64, então coloque 64, coloque o número de processadores para ele processar mais rápido, ou seja, o meu é 12. Vocês já preenchem dessa forma aqui, ou seja, o tipo de... O que vocês vão printando? Configurações de saída, o que são? Ou seja, mensal aqui, você coloca o NY skip, ou seja, é o período de aquecimento, então é 5,
e aí vocês configuraram dessa forma, colocou esses itens, aí vocês podem ir lá e clicar para SWAT Setup Room. Primeiro ele seta, né, ele define essas configurações, vocês vão estar definidas essas configurações. Aí definiu, ele apareceu que foi finalizada essas configurações que você definiu, para depois elas serem, para depois você rodar o SWAT aqui, ó, fazer Room SWAT, tá? Para depois vocês rodarem. Então é interessante vocês pegarem isso daí, tá? Entenderem esse detalhe que é muito importante. Então eu vou clicar em Room SWAT, passa bem rapidinho aqui e termina, vocês verem, nem dá para ver, porque é um processo rápido, depende da quantidade de núcleos de processador de vocês aí. E aí isso faz com que demore, tá? Um pouco, mas não vai demorar tanto não, na hora de rodar isso aí não. Na verdade, aquelas etapas anteriores são as etapas mais demoradas. Aí concluiu, beleza, rodei, beleza. Eu posso fechar essa guia. Aí, atenção, não feche essa guia. Vocês vão na próxima guia que é Read SWAT Output, ou seja, lê o banco, os dados de saída do SWAT. Então essa é a próxima etapa aí. O que vocês vão ler? Vocês vão ler esses dados e vão salvar. Você tem que exportar esses dados. Esses dados não ficam salvos no banco de dados. Vocês têm que pedir para o SWAT salvar ele. Então vocês clicam aqui, vai aparecer essa nova guia aqui. Aí nessa nova guia aí, vocês vão preencher as três primeiras informações da tabela, que é essa aqui, ó. Essas três primeiras informações vão clicar em importar o banco de dados. Preenche, pede para importar, depois que ele vai abrir e importar. Depois que vocês vão pedir para exportar, ó. Importa. Aí apareceu que esses dados lá do banco de dados que foi gerado foram importados. Ou seja, vão ser exportados esses dados para você jogar também, se quiser, né? Se vocês quiserem, no SWAT Cup, tá? Vocês precisam desse detalhe aqui. Aí o que acontece? Vocês podem salvar aqui, ó. Save SWAT, salvar a simulação do SWAT. Eu vou colocar como que BH Paracatu, Bacia Hidrográfico do Paracatu. Aí eu clico aqui, né, para salvar. Ele fala que salvou com sucesso, salvou esses dados aí. Depois de ter salvo, vocês podem pedir para fazer run check, aqui run check, ou seja, ele vai checar esses dados, vai verificar se na análise na parte de hidrologia, como que tá, se foi, como que tá o escoamento, como que tá a infiltração, quais são os dados. Então vocês clicam aqui para examinar, ele vai carregar, vai demorar um tempinho, ele vai ler todos os dados, ele vai falar aqui, ó, os detalhes da simulação, tá? Então ele fala o número de HRUs, que foram 5, o número de subbacias foram uma, ó, o tamanho da bacia, 44.642 quilômetros quadrados, tá? Esse é o tamanho da minha bacia. Eu falei que era maior que 30 mil quilômetros quadrados. Aqui, acho que é anos, total de anos da simulação. Foram 36 anos de simulação, tá? Então, o período aqui, acho que esses são os detalhes. Aí você examinou aqui, clicou para examinar, ele aparece isso daí. Deixa eu tirar o print aqui e anexar no para vocês no passo a passo. Beleza, feito isso, vocês vão vir aqui na guia Hydrology, aí vai te falar, ó, que a precipitação está em torno de 1.500 milímetros, a média precipitada na região para essa época, a evapotranspiração, né, fala aqui, ó, evaporação e transpiração em 636, ou seja, evapotranspiração potencial em 1.200, o escoamento superficial em 418 milímetros
fluxo lateral em 12,84, recarga do aquífero em 21,49, e aqui fala que você está com quantidade excessiva de vazão, você está tendo evasão excessiva e escoamento superficial excessivo. Então aqui ele já te dá uma análise, né? Ou seja, aqui para o sedimento, no caso, se for analisar sedimento, se for analisar nitrogênio, mas nenhum dado aqui a gente está analisando. Então, praticamente se desconsidera, tá? Dispersão de poluentes que ele tem aí, reservatórios, e aqui é mais informações. Então a gente está só fazendo uma modelagem hidrológica. Então nós temos em mente que você vai estar utilizando esses detalhes aqui. Né? Eu vou tirar outro print para inserir no nosso material no PowerPoint. Beleza, finalizamos, analisamos, verificamos que está tendo um excesso de. Aí depois disso, vocês vão fazer a calibração e validação no SWOT Cup. Está tendo excesso de vazão simulada e de escoamento superficial simulado. Aí você pode fechar. Qual que é o detalhe aqui? Vocês já salvaram, beleza. Qual que é a etapa aqui? Agora, ó, vocês podem vir ou fazer a calibração manual, né? Calibração manual, ou vocês podem abrir e fazer o processamento no SWOT Cup. Mas daí vocês, após terminado essa etapa aqui, aperta Exat, ó, vocês têm a quarta etapa aí, que é visualizar esses dados de saída. Como que você visualiza? Você tem que ter uma planilha. Essa planilha deve ser uma planilha também CSV, deve conter toda a série histórica de vazão observados da bacia de vocês, que deve estar escrito a primeira coluna deve estar escrito flow out, né, com letra maiúscula, e lembrando que não deve ter vírgula, deve ter ponto. Aí, com a data de início da simulação, é só início, vocês não podem colocar o período de aquecimento. Ou seja, vocês viram que meus dados iniciam em 1973, né? Mas como que eu tenho 5 anos de aquecimento, só vai iniciar a análise de vazão no ano de 1988, de 88 a 2018. Eu estou fazendo uma análise aqui mensal, tá? Que vocês podem ver, ó, vai de 1 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, é análise mensal. Então, essa disposição da tabela, eu também posso adicionar esse arquivo modelo para vocês disponibilizar, para vocês utilizarem como modelo, alterar e salvar. Aí vocês deixam numa pasta, eu não vou alterar nada, eu coloco assim, calibração e validação manual mês, né, que é de mensal. É esse dado aqui, depois ele gera esse arquivinho aqui de vazão mensais. Como que eu faço para carregar ele? Então, lembrando, você não pode fechar essa guia, vocês vão clicar em visualize. Nosso passo a passo no PowerPoint vai ficar perfeito, que vai ter todas essas dicas aí. Então, quem quiser assistir o vídeo, pode pegar os passo a passo no PowerPoint, vai estar em PDF disponibilizado para depois, para vocês verificarem. Então, eu clico aqui em visualizar, aí ele fala aqui, a visualização dos resultados. Aparece essa guia aqui. Aqui que vocês vão fazer, vocês vão selecionar, vocês vão ter que inserir o banco de dados de vocês aqui, qual que não é padrão, é BH Paracatu, que vocês exportaram, por isso que vocês exportaram ele. Vocês vão colocar qual tipo de dados de saída, a tabela de dados de saída que vocês querem utilizar. Essa RCH, ou seja, de recursos, né, que daí vai ter a disposição do que, ó, flow in, né, vazão de entrada e vazão de saída. Se for sub-bacia, você vai ter o que? De precipitação, de evapotranspiração, que você também pode exportar esses dados aí. Se você quer simular, você simula vazão, mas como que ele simula? Precipitação também, você pode comparar a precipitação, a evapotranspiração simulada do SWOT com a evapotranspiração observada que tem. Se você tiver um dado também, você pode observar. Então, tá aí nessa opção aqui sub, mas eu quero, como são os dados de flow out, vazão de saída, você vai em RCH, Research, né, de recursos, e aí automaticamente ele já seleciona isso aqui, vai aparecer aqui, ó, você tem que colocar vazão de saída, seleciona vazão de saída aqui, o que eu quero? Dias do mês, ou seja, eu quero
média mensal, tá? Não média diária, média mensal. Aí adiciona aqui, adicionei, perfeito. Aí eu vou para o próximo passo lá, deixa eu tirar o print. O próximo passo que é na plotagem. Aí na plotagem, tá vendo aqui? Aparece essas informações aqui que vocês vão ter que colocar. Vocês vão adicionar de novo ela aqui, porque como vocês já adicionaram os recursos, a vazão de saída, a vazão simulada, agora vocês vão colocar o que? A vazão observada. Aí vocês têm que vir aqui e selecionar e buscar ela lá, ó, que nem eu busco, ó. Vazão mensal, completa, tá? Eu vou colocar completa. Se vocês quiserem fazer para calibração e para validação sem, tipo, só para ver o valor dos NS, das métricas estatísticas, vocês podem fazer dessa forma também. Mas eu pesquiso, eu sempre deixo as tabelas, pessoal, para facilitar, para eu não me confundir, sempre com o mesmo nome para cada projeto. Tenta colocar assim essa sistemática aí de nomes que facilita, até depois se vocês processarem os dados no R, tá? Então vocês vão clicar aqui, aí ó, clicou, aí vocês vão colocar, selecionar aqui subbacia, que é só uma, não tem HRU, né? Várias HRU, qual que é o dado que você quer analisar? Float, aí você coloca aqui, ó, adicionar plot, aí depois você coloca aqui em adicionar observado, e aí vocês clicam em plot, ou seja, plotar o gráfico, né? Que ele vai plotar o gráfico para a gente com esses dados aí, ó. Cliquei. Aí ele fala para salvar, que ele vai exportar ele vai gerar uma tabelinha que vai exportar esses dados de saída que para a gente em CSV. Aí vai ser o que ele automaticamente ele pede para salvar em cenários, né? Que aonde que ele salva aqueles dados lá, ó, tabelas de saída, né? Em TXT, as tabelas, os dados exportados do SWAT. Eu sempre gosto de colocar na sistemática aonde eu coloquei, ó, calibração e validação manual, manual do mês, né? Então vou colocar aqui o que? Vazão, ó, vou colocar assim, ó, vazão SWAT simulada. Aí coloquei o nome e ele criou o gráfico aqui, e aí automaticamente já te dá todas as métricas estatísticas necessárias para vocês poderem avaliar. Se sem uma calibração, o seu dado aí já está perto assim de 0,20 de NS, 0,40 seus dados, porque o aceitável é a partir de 0,50, se já tiver 0,50, ou seja, os seus dados estão muito bons. É bom vocês separarem a tabela em duas, ou seja, vocês geram um gráfico desse aí para verificar a métrica estatística, né, porque já está dentro do SWAT. Aí para vocês analisarem o período de calibração, que é tipo assim, os 10 primeiros anos, os 20 primeiros anos eu coloco para calibração, são 30 anos no total, eu coloco 20 para calibração e 10 para validação, e se calibração fica bom e para validação fica ruim, vocês têm que tentar equilibrar, tá? Fazer um ajuste, porque lembrando que vocês estão trabalhando com dados hidrológicos, com o uso e ocupação da bacia, que é uma bacia bastante irrigada, ela tem bastantes alterações no uso do solo, não só no uso do solo, mas também como a interferência da irrigação. Ao longo do tempo, vejo que nos últimos 10 anos, como vocês podem observar, houve uma alteração muito grande da vazão, e isso faz com que ela não tenha os mesmos valores, as mesmas vazões máximas. Nessas vazões máximas reduziram bastante, pode ter reduzido as vazões mínimas também, porque tem um equilíbrio por conta da irrigação, e aí o período não tem aquela mesma frequência de vazões, tem uma distinção, ou seja, tem comportamento diferente. Como que o software vai conseguir calibrar para vocês se ela não tem um comportamento parecido? Vocês têm que tentar colocar, tanto na calibração quanto na validação, essa variação total aí de vazões mínimas e máximas, tá? E aí, se vocês não colocarem
esses dados máximos e mínimos aí dentro da calibração e validação, vocês não vão conseguir calibrar. Vocês conseguem calibrar muito bem um período, tipo o período de calibração, mas na validação não vai conseguir obter um valor de NS bom, tá? Da metaestatística NS. E aí vocês acabam ficando doidos. Pô, por que não dá? Então daí, por exemplo, vai depender de bacias para bacias. Porque a minha aqui eu consegui fazer um equilíbrio. Eu coloquei em torno de 58% para calibração e 42% para validação, e deu certo. Aí vocês equilibram, ou 50% para cada uma e tudo mais, porque daí conseguiu pegar algumas vazões máximas e mínimas, e aí abrange o período. Aí vocês podem ver aí que o coeficiente Pearson deu 0,85, deu um valor bom, coeficiente Pearson. O coeficiente do NS, né, nessa Cliff, ele deu menos 22,48, ou seja, tem que ser precisa de uma calibração muito boa, mas lembrando que eu estou pegando o exutório aqui, eu estou pegando só parte da bacia, que eu coloquei isso aqui, já gerei o gráfico só para me analisar, porque eu só tenho dados da Paracatu, se vocês forem ver, nós temos dados somente da Paracatu com o Rio Verde, esse exutório aqui não temos no exutório final da bacia, e aqui foi só uma simulação a título de comparação, se realmente esses dados, ou seja, tinha que dar uma vazão muito maior, né? Então, assim, a gente finaliza a calibração e a validação a modelagem hidrológica no QGIS, sem calibração e validação. Tem outros vídeos no YouTube com calibração e validação para vocês poderem trabalhar. E aí vocês vão ter um material do PowerPoint com o passo a passo de cada etapa.